do Senhor, irmãos, que Deus abençoe a todos. Amém. Eu estou muito feliz porque a igreja veio até a minha casa. E eu glorifico muito a Deus, estava ali atrás, ali, me emocionando, porque já fazia tempo que eu não ouvia o barulho dos crentes adorando. E é um barulho muito bom. Você que adora chorando, continua chorando. Você que adora pulando, continua pulando. Você que adora sorrindo, continua sorrindo. Aleluia, Jesus. Você que adora de qualquer jeito, continua adorando do jeito que você se sente à vontade. Deixa que os faladores continuem falando. Aleluia, Jesus. Aleluia. Enquanto eles perdem tempo falando, você fica adorando a Deus. Aleluia. Enquanto eles perdem tempo falando, você recebe os mistérios de Deus. Sim, meu Deus, aleluia. Você recebe isso, você recebe esse sentimento que só você sabe como que é. É verdade. Que aqueles que perdem tempo falando não sabem como que é esse sentimento. É verdade. Não sabem o que nós estamos sentindo aqui agora. Não sabe o que você está sentindo agora na sua casa. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Porque perde tempo falando e esquece de sentir a presença de Deus. É verdade, meu Pai. Então deixa eu falar. Deixa falar e continua adorando. Glória Amém? a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de João. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 15. Que todo mundo conhece. É a videira verdadeira. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15. O interessante é que a passagem que o irmão William citou, que é quando Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem. O interessante dessa passagem é que Pedro ele não estava se preocupando se as palavras dele estavam bonitas. É Estava se verdade. preocupando se as pessoas iam dar glória, se as pessoas iam pular. Simplesmente, a preocupação dele era: eu vou explicar o que está acontecendo com esse pessoal. Aleluia. Jesus. Glória a Ele Deus. só queria explicar, só queria tirar a dúvida daquelas pessoas, porque sabia que eles estavam no tempo da ignorância. E só pelo sentimento de querer tirar a dúvida e estar cheio do Espírito Santo, é que aquelas almas se converteram. Aleluia. Se compungindo em seus corações, eles falaram: Senhor, e o que eu faço? O que fazemos nós agora? Ele fala assim: se arrependam e sejam batizados. Aleluia. Em Glória a nome de Deus. Jesus, É verdade. para que sejam apagados seus pecados. Glória a Deus. A mesma multidão que crucificou Jesus foi a mesma multidão que recebeu o perdão do mesmo e foi batizada em seu nome. Aleluia. Aleluia. E eu creio que foram para a glória. Amém? Eu creio, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 5. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis É fazer. verdade. Glória a Deus. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia, Amém? Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses versículos que nós lemos, nós vimos alguns ensinamentos de Jesus. Primeiro ensinamento, que Ele é a videira verdadeira. E por que Ele falou que Ele é a videira verdadeira? E não simplesmente a videira. É porque existe a videira falsa. A videira falsa é muito semelhante à verdadeira. Muito semelhante. A diferença é que a verdadeira dá fruto, a falsa não. Oh, aleluia, Jesus. Se você pesquisar a botânica, você vai saber o que Jesus está dizendo. Existe uma que, se você olhar de longe, você vai achar que é uma videira. Se você olhar de longe, você vai ver as folhas dela e você vai achar bonito. Mas quando você chegar perto, você vai ver que não tem fruto algum. Glória a Deus. Então fique com esse primeiro ensinamento. Jesus é a videira e não simplesmente uma videira, mas a Aleluia, verdadeira, Jesus. Aleluia. aquela que dá fruto. O segundo ensinamento é que nós estamos limpos. Nós estamos limpos pela palavra que Ele nos tem pregado, que Ele Aleluia. nos tem anunciado. Ele fala assim que aquele que dá fruto, esse daí é limpo.
para que dê mais fruto. E o que nos limpa é a palavra de Deus. O que nos limpa da idolatria, o que nos limpa dos ensinamentos do homem, aqueles ensinamentos que nos aprisionaram por muito tempo, o que nos limpa dos nossos pecados, o que nos limpa dos nossos achismos, daquilo que achamos que é certo. Porque quando estamos no mundo, ou quando estamos na religião, a nossa noção de certo ou errado, ela é deturbada. Ela é confusa. E a palavra, ela vem limpando tudo isso. Ela vem mostrando tudo isso. Quando eu estou no mundo, o certo para mim é que eu me dê bem. O certo para mim é que eu ajude quem me ajuda. O certo para mim é amar quem me ama. Esse é o certo para mim. É que meus inimigos estejam longe e meus amigos estejam perto. Esse é o certo para mim. O certo para mim é orar pela minha mãe. É verdade. É orar pelos meus irmãos. Orar pela minha esposa. Orar pelos meus filhos. Esse é o certo para mim. Mas quando a palavra vem, ela nos limpa. Aleluia. Ela nos purifica. Glória a Deus. Ela nos mostra que o certo Aleluia, que a gente Jesus. pensava não é o certo. É o errado. E o certo para mim agora é orar pelos meus inimigos. É orar por pessoas que eu nem conheço. Não somente pela minha família. Fiel é a tua palavra, Jesus. O certo para mim não é me dar bem. É que o nome do Senhor seja glorificado nas minhas Aleluia. Glória a orações. Deus. Esse é o certo para mim. O certo para mim é que o nome do Senhor esteja à frente de tudo. E que eu nunca me vanglorie. Quando estava no mundo, eu ia sempre no meu nome. Tudo que eu fazia era no meu nome. Tudo que eu fazia era para expor a minha imagem. Agora, tudo que eu tenho que fazer é no nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Essa live que está acontecendo aqui agora, que alguém vai assistir depois, é para honra e glória do nome do Senhor. Verdade. Aleluia, verdade. Se for o contrário, nós estamos errados. Se for o contrário, tudo isso aqui é sacrifício de todo. Mas tudo aqui tem que ser para a glória de Deus. Verdade, Jesus. Um outro ensinamento dessa palavra que nós lemos é que sem Ele, nada podemos fazer. É verdade. Glória a Deus. Eu quero falar com você que louva, com você que prega na internet ou fora dela, para você também que impõe as mãos e cura, no nome de Jesus. Eu quero falar para você que expele demônios por aí, para você que tem um ministério, para você que faz alguma coisa de importante. Eu quero dar um recado para você, que se não fosse Jesus, você não faria nada É disso. verdade, meu Deus. Nada disso. Então, quando nós pensarmos em nos gloriarmos, lembre-se que Paulo escreveu: aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que fez os céus e a terra. Porque é dele que vem toda a virtude. É dele que vem todos os dons. Eu só estou falando aqui hoje porque é o Senhor Ai, é verdade. que fez isso. Só louvamos aqui hoje porque o Senhor nos deu o fôlego de vida. Nos deu o dom para poder louvar, para poder pregar, para poder ministrar a Ele. E glorificar o nome dele. Um ensinamento muito grande dessa passagem que nós lemos também é que Jesus ele não nos deu vários mandamentos. Ele não nos deu uma lista interminável de mandamentos, mas Ele nos deu um mandamento, que se nós cumprirmos este mandamento, nós cumprimos toda a lei, que é amar. Um mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. Aleluia. Em outra passagem ele fala assim: primeiro mandamento, grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, Aleluia. com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com tudo que você tem, resumidamente falando. E um semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia, Jesus. Então tudo se resume no amor. Paulo ele escreve aos Romanos, na carta aos Romanos, que o amor não faz mal a ninguém. E o cumprimento da lei é o amor. Então é necessário que amemos. É necessário que nós amemos com sinceridade. Glória a Deus. Eu não estou falando desse amor de pai para mãe. Eu não estou falando desse amor de filho, esse amor de marido, esse amor de família. Eu não estou falando desse amor. Esse amor é o que nós conhecemos. Eu estou falando do amor de Deus. Aleluia, O Jesus. amor racional. Aquele amor que castiga o que ama. Aquele amor que repreende o que ama. Aquele amor que é imparcial. Deus ele não me ama pelo que eu sou.
Até porque se fosse pelo que eu sou, ele não ia me amar. É verdade, Deus. Ele me ama porque ele é amor. E eu só consigo amar porque ele me amou primeiro. Aleluia. Então o amor de Deus, esse amor que ele está falando, amar o próximo como a ti mesmo, é eu passar por um morador de rua e amar. Mas não só por um morador de rua, que alguém se compadece sem conhecer Jesus. É, Jesus. Mas passar por um menino que assalta na esquina e conseguir amá-lo. Louvado é o teu nome, Jesus. Fiel Passar por Pai. alguém que comete algum tipo de crime hediondo e conseguir amá-lo. Conseguir amar até a mídia que distorce a informação. É, Jesus. Conseguir amar qualquer um. Esse é o amor de Deus. Conseguir amar aquele vizinho que coloca o som alto, que você não consegue dormir com o som dele. Conseguir amar aqueles meninos que passam de moto, estralando a moto, fazendo o maior barulho. Você conseguir amar. Você conseguir ouvir isso, saber que você se irritou, mas não pecar. É, Deus. Esse é o amor de Deus. E é esse amor que nós temos que nos fortalecer. E um outro ensinamento muito grande que Jesus nos deu nessa passagem, que ele fala assim que ele dá a vida pelos amigos. Ele deu a vida. Mas só é amigo dele aquele que obedece. Ah, mas eu tenho um Deus no coração. Ah, mas eu não falo palavrão. Ah, mas eu tento ajudar as pessoas. Mas só é amigo dele aquele que obedece de verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É verdade. A palavra fala assim pra gente. Jesus disse isso. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, todas as minhas palavras, os meus estatutos. Isso foi uma ordenança de Jesus Cristo. E isso é uma parte da obediência. Essas lives que estamos fazendo hoje em dia, pessoas que já faziam antes dessa situação acontecer, isso é um lead. Isso é pregar o evangelho também a toda criatura. Sabe por que Paulo escreveu cartas aos romanos, aos coríntios, aos gálatas? Porque era o sistema que tinha de comunicação à distância. As cartas. Se tivesse redes sociais, eu tenho certeza que teria muitos prints de Paulo. Eu creio. Tenho certeza. Aleluia. Porque era o meio de comunicação que tinha, era a carta. E é por isso que eu usava cartas. E glorifiquemos a Deus por isso, porque hoje temos a palavra. Porque o meio de comunicação era escrita. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então o ensinamento que nós temos é esse. Que Jesus é a videira verdadeira, não tem outro. Temos várias videiras falsas por aí. Quer ver exemplos de videiras falsas? Só para você ter uma noção. Se você está ou não na videira verdadeira. A videira falsa é a placa da igreja. Tem aparência de reino dos céus. Mas não tem fruto. Fruto do reino. A videira falsa, o homem. Quando você apoia a sua fé no homem e na sabedoria do homem, você está na videira falsa. Não que o homem seja falso, mas que você apoiou a sua fé em algo que não é consistente. Porque, como a palavra mesmo diz, nós somos oscilantes, nós somos inconstantes. Tem hora que eu estou parecendo o crente, cheio de Deus, que nada me atinge. Mas tem hora que eu estou irritado, estou bravo. Qualquer palavrinha eu já estouro. Tem hora que eu estou triste. Qualquer coisa me faz chorar. Sou inconstante. Se você apoiar a sua fé em mim, você cai em menos de uma semana. Jesus. Se você colocar uma câmera, como eu já falei na igreja, colocar uma câmera 24 horas no meu dia, você vai se escandalizar e vai sair. Se você se apoiar em mim. Mas o único que é perfeito, que pode falar com todas as palavras, seja os meus imitadores, é Jesus Cristo. É Jesus. O único. É por isso que Ele é o Cordeiro. É por isso que Ele é o Cordeiro imaculado. Aleluia. Assim como era a Páscoa. Um Cordeiro imaculado, sem mancha, sem rugas, sem feridas, sem defeitos. Assim que Ele é. É assim que Ele sempre vai ser. Aleluia, Jesus. É por isso que Jesus Cristo é nossa Páscoa. É por isso que Jesus Cristo morreu por nós. Porque Ele é o único que consegue ser perfeito.
A palavra me ensina para tratar bem todos os que estão à minha volta, todos os que chegam a mim. E de fato, às vezes eu consigo, mas nem todos os dias nós estamos bem. E às vezes nós tratamos mal. Depois, se nós tivermos um pouquinho de consciência, nós vamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar ao Pai, pedir perdão e pedir ajuda. Mas é só para todo mundo saber que nós somos inconstantes, que nós somos imperfeitos. Não somos perfeitos. Parece que quem prega pela internet, por aí afora, quem prega direto todos os dias, parece que é perfeito, parece que é santo, parece que chega em casa, dá um abraço na esposa e abraça os filhos e todo mundo começa a orar e todo mundo começa a abrir um jejum coletivo ali. Parece que a vida é assim, mas não é assim. Todo mundo é ser humano, todo mundo é falho, todo mundo é fraco e todo mundo precisa de Jesus Cristo. É verdade, Jesus. E assim como eu, assim como cada um que está aqui, assim como você que está ouvindo, que está assistindo, todos nós precisamos de Jesus. É verdade, Jesus. É por isso que nós temos que nos apoiar na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, para que possamos gerar frutos. Porque a videira verdadeira é igualzinho aquele cara que colocou a sua casa na rocha. Quem coloca a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus, vem tempestade, vem vento, vem tudo, e a casa não cai. Glória a Deus. Não cai. Mas se você confiar em mim, na placa, no pastor, no diácono, em qualquer um que for, você vai ser igualzinho aquele cara que colocou a casa na areia. Vem chuva, vem um ventinho e já derruba a casa. É, Jesus. Quantas pessoas não saíram escandalizadas? Eu não vou mais para a igreja porque o pastor tal falou isso para mim. Eu não vou na igreja porque não me deram mais oportunidade. Porque a irmã passou e não me deu a paz do Senhor. É porque nossa casa ainda estava na areia. Mas quando nós colocamos nossa casa na rocha, que não é fácil, é difícil. Colocamos nossa casa na rocha. Aí quando não recebemos oportunidade, nós não entendemos que ninguém mais nos quer ali. Nós entendemos que é o tempo de Deus. Que Ele está nos preparando para que nós possamos glorificar o nome dEle de uma forma mais perfeita. Aleluia, Jesus. Quando a irmã não dá mais a paz do Senhor, já não saímos mais. Agora nós oramos por ela. É verdade, Senhor. Aleluia. Tem alguma coisa errada, Pai, com o coração dela. E se eu fiz alguma coisa, Pai, me mostra para que eu possa me reconciliar. Sim, Deus. Aleluia. Característica de pessoas que colocaram sua casa na rocha. Então Jesus, Ele é a videira verdadeira. Glória a Deus. É só Ele. Toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor. Quando eu fui chamado para trazer essa palavra, eu nem sabia o que eu ia falar. Mas eu tenho certeza de uma coisa. É por isso que eu aceito toda vez que me chamam para ministrar. Eu tenho certeza de uma coisa. Que não é pelo meu entendimento. Não é pelo que eu sou. Até porque eu não sou nada. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Glória a Deus. Jesus. É por Jesus Cristo. É pelo Pai, é pelo Reino. É pelo Evangelho. E se alguém me chamou para ministrar uma palavra, é porque Deus quer me usar para falar alguma coisa. Aleluia, Jesus. Não que eu saiba de alguma coisa, mas Ele Sim, sabe. meu Deus, é verdade. E se não fosse eu aqui, seria outra. Aleluia. E as palavras iriam entrar no seu coração da mesma forma que está entrando agora. É, Deus. Porque não importa quem está falando, importa o Espírito que está falando. Glória a Deus. Aleluia. Se é um espírito enganador, pode ser o cara mais eloquente que É for. verdade, Jesus. Você que está ligado no reino, você vai sentir que não é Deus falando. É, Jesus. Se é o Espírito Santo, pode ser a pessoa mais indulta, a pessoa que menos sabe falar. Você vai sentir as palavras entrando no seu coração Aleluia. poderosamente. Aleluia, Deus. Paulo, certa vez, ele falou para os irmãos de Corinto: eu quero ir aí, mas eu não quero ir aí com palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se apeguem em sabedoria humana. Mas eu quero ir aí com o poder do Espírito Santo, Aleluia. para que a fé de vocês se Glória apegue a no poder Deus. do Espírito. Sabe por quê? Porque se a sua fé se apegar na sabedoria humana, você vai ficar firme até um tempo. E logo depois você cai. Você se confunde. Você acha que Moisés mentiu, você começa a achar várias outras coisas.
que o exército tal é outro exército, e alguém vem e fala outra coisa para você, já se confunde sua cabeça, que o Velho Testamento não existe mais. Não, mas existe sim. Isso é tudo sabedoria humana. Causa confusão. Mas quando você crê no poder do Espírito Santo, quando o seu entendimento, quando a sua pregação está no poder do Espírito Santo, você não fica mais se preocupando quantos anos tem o Velho Testamento, ou se o Velho Testamento existe ou não. Verdade, Jesus. Você começa a ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e sentir Deus falando com você. Você não fica mais se preocupando sobre a sequência dos fatos de Apocalipse, se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não. Você só vai se preocupar se você vai estar fazendo parte da igreja, se você vai fazer parte da noiva, se você vai ir ou não. É isso que você vai se preocupar. Você não vai mais se preocupar em chegar lá e saber se alguém deve pregar ou não, se pode, se é lícito, se não é. Você vai começar a se preocupar, Senhor, o que eu posso falar para transformar uma vida? Aleluia. Pai, me usa para transformar uma vida, Pai. Pai, é isso que eu quero, Pai. Que eu fale 3 palavras ou uma palavra, mas que alguém seja tocado, mas que alguém seja purificado, mas que alguém que estava prestes a se matar reveja seus conceitos e se converta a Jesus Cristo. Glória a Deus. A preocupação de Pedro era que aquelas pessoas entendessem. E a nossa preocupação hoje é que você entenda também. Que você entenda uma coisa, que Jesus Cristo é a videira verdadeira. Que Jesus Cristo é a rocha que você deve edificar a sua Aleluia. casa. Que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e a única vida. Aleluia, Deus. Você deve entender isso. Que sem Ele, você não pode fazer nada. Ah, mas eu sou tão pecador, por que eu vou me batizar? Por que não dá para me batizar, para aceitar Jesus, para estar nos cultos? Eu sou tão pecador. Entenda uma coisa, sem Ele, você não pode fazer nada. Enquanto você estiver aí tentando se arrumar para vir para Jesus, você nunca vai conseguir. É verdade, meu Deus. Venha do jeito que você estiver, e quem vai te arrumar é Ele. É, Deus. Agora imagina você, que os seus pecados é um terno desajustado, é um terno largo, e Jesus é o alfaiate. E você está preocupado, mas o terno está tão feio para eu sair daqui para o alfaiate. Não, eu vou esperar o terno se ajustar no meu corpo, para depois ir para o alfaiate. Entenda uma coisa, é Ele que arruma a sua vida. Aleluia. Aleluia. Então vá para Jesus, para que a sua vida seja consertada. É verdade, Jesus. Vá para Jesus, para que o seu espiritual seja sarado. Ele é o médico, e se você está ferido, é só Ele que pode te curar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Você não consegue se curar. Em casa ninguém se cura, é necessário que vá até o hospital. E o hospital é Jesus Cristo. Glória a Deus. O Espírito Santo está aí, é o nosso auxiliador, nosso ajudador, nosso consolador. O Espírito Santo nos faz lembrar de todas as palavras de Jesus Cristo e muito mais. O Espírito Santo está aí. Só existem dois tipos de Espírito no mundo. O Espírito imundo e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito mais poderoso que há na terra. E ele está ao nosso favor. Então creia, receba essa palavra. Lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo é a videira verdadeira. É Ele que te salva, é Ele que te transforma, é Ele que te limpa, é o sangue dele que te purifica. Aleluia. E te leva para o céu. Glória a E é Deus. Ele que vai voltar. É Ele, Jesus Cristo, que vai voltar e te levar como noiva para o reino dos céus. Aleluia. Amém? Aleluia, amém. Que Deus abençoe a vida de cada Glória a um. Deus. Em nome de Jesus.